No avivamento lá, pós-reforma, quando o Saint Patrick se converteu numa prisão lá na França e voltou para a Irlanda para evangelizar os irlandeses, e a partir da Irlanda lá o evangelho foi descendo, né, um avivamento. O Saint Patrick foi alcançado por discípulos de João ainda, então ele volta para lá e inflamado. O avivamento causado naquela época fazia com que os homens entrassem num barco para fazer missões, içassem as velas e quebrassem os lemes. Sério? E aí eles... Pronto. O vento levaria O vento vai aonde levar. o vento quisesse levá-los. Então, na vida de um cristão, não existe endereço errado, existe endereço diferente. Amém? Não existe endereço errado. Você não chegou num endereço errado, você chegou num endereço diferente. Você chegou numa hora diferente daquilo que você estava imaginando. O que é o nosso? Então eu sou um cara desorganizado? Não. Eu faço planos, eu me organizo, mas eu estou preparado para alguma coisa diferente dentro do plano que eu fiz. É disso que Jesus estava falando, quando ele fala, não leva capa, não leva... Exatamente. E onde a casa que vocês entrarem ficam... Exatamente. Fica o tempo que for preciso. Ô, Douglas, assim, não é boa, assim. Tem sido difícil essa coisa. Vou até te falar uma coisa aqui, assim. Às vezes o pessoal marca comigo, a gente queria que você estivesse aqui na conferência o ano que vem. Eu falo, beleza. Tá. Aí, rapaz, 6 meses depois de marcar isso, a conferência ainda é daqui mais 6 meses, né? Então vamos imaginar que... Aí o pessoal começa a me ligar. Fala, Júlio, precisamos comprar essa passagem. Eu falo assim, irmão, vou falar para você como é que funciona. Você pega o valor que você tem aí designado para comprar passagem e reserva. Porque esse é o valor que você tem. E deixa que eu compro. A diferença eu assumo. Por quê? Não tem como 6 meses antes eu saber. Douglas, às vezes não tem como 2 semanas antes, rapaz. Eu estava me organizando para uma coisa, e aí a Lídia lá, com o filho doente, o Renan teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Meu Deus. Com 2 meninos doentes, pé para cima, 60 dias sem pôr o pé no chão, doideira. E às vezes o cara está pondo essa pressão em você para economizar lá R$600, R$500. Eu entendo. Lógico, lógico. Eu entendo, eu respeito isso. Mas isso está criando um grau de ansiedade que está tirando a sua mobilidade. E de seguir o vento. De ser o samaritano. Que está ali com um plano, ele fez um plano. Aliás, o cara mais organizado era o samaritano. Sim. Ele parou, mexeu no plano, teve uma despesa a mais. Está tudo dentro do processo. Mas às vezes está tão marcado que não tem como comparar, né? Porque o levita e o sacerdote não podiam parar. Tinha horário. Tinha horário. E ele não. Ele tinha liberdade do plano feito. Então, o plano é para me dar uma orientação e não para me controlar. Ele parou, ele foi lá, ele investiu, gastou, falou, vou voltar. Senão, não vamos conseguir cumprir o reino. Está vendo? Porque a gente já vai estar fantasiado de sacerdote, de levita. Entendeu, né? Às vezes a gente não vai conseguir cumprir o propósito. Porque você já amanhece o dia com demanda. Coisa mais triste, vou falar isso aqui agora, coisa mais triste para um líder, coisa mais corruptiva e comprometedora da liderança é você trabalhar por demanda. Não tem como um homem de Deus trabalhar por demanda. Sua agenda controlada Quem pelos trabalha por problemas. demanda é servo, não é filho. Então, por isso mesmo, Douglas, que tem muitos líderes tomando decisão por insatisfação e não por revelação. Então, às vezes, ele muda de cidade, ele muda de igreja, ele muda de ministério, porque ele está insatisfeito e não porque ele teve uma revelação. Então, olha, se ele está tomando uma decisão por insatisfação, ele está seguindo quem? O conselho do coração dele. Enganoso. Pronto. Então, ele tinha que estar tomando decisões em cima de uma orientação, de um propósito. Entendeu, né? Chega de regras. Agora, isso é desafiador. É porque é um caminho de dependência.
Isso. É um caminho de perder o controle, que é o nosso grande problema, né? Por que eu quero 6 meses antes saber o horário do voo? Exatamente. Porque eu quero controlar tudo para o resultado sair bom, né? E esse abrir mão, né? Esse sacrifício vivo e agradável, né? Dizer, não tem expectativa, se eu quiser mudar tudo, você pode mudar. Pronto. É um grande desafio diário. Pois é, mas aí sabe o que eu tenho compartilhado com você? Porque tem muita gente que fala assim, Paulo Júnior, isso é muito difícil. Não, difícil é viver do jeito que a gente está vivendo. Porque aí o esforço é muito maior e o resultado é muito pior. Então, pelo menos, vamos ter o esforço numa coisa que você sabe que vai funcionar. Em vez de ficar se esforçando numa coisa que depois de todo o esforço não vai funcionar.